Agora, continuando falando sobre saúde, vamos falar sobre um problema que afeta o Nordeste brasileiro de uma forma geral e que está preocupando especialmente as mulheres grávidas. O governo federal vai lançar uma campanha para informar e esclarecer a população sobre os casos de microcefalia que atinge os estados do Nordeste. Até o último dia 17, foram 399 casos da doença em recém-nascidos notificados em 7 estados da região. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, a microcefalia afeta o crescimento adequado do cérebro do bebê. O assunto foi tema da reunião de coordenação política entre a presidente Dilma Rousseff e 11 ministros na manhã de ontem em Brasília, e também foi definida a criação de uma força-tarefa para combater os casos da doença no país. Uma das hipóteses consideradas pelo Ministério da Saúde é que os casos de microcefalia estejam associados à ocorrência do Zika vírus nas mulheres grávidas. Além da campanha, o governo federal vai criar um grupo interministerial comandado pela Casa Civil para estudar as medidas necessárias em outras pastas para controlar o surto de microcefalia. E uma vacina para o Zika vírus demoraria pelo menos 10 anos para ficar pronta. Por enquanto, os pesquisadores da Fiocruz, em Recife, cidade que registra o maior número de casos de microcefalia, trabalham em 3 frentes para combater a epidemia. A reportagem que nós vamos ver agora é de Aline Mateus, que é da TV Jornal, afiliada do SBT em Pernambuco, o estado que registra o maior número de casos. Os pesquisadores da Fiocruz Pernambuco estão desde o início do ano debruçados no estudo do Zika vírus. O alerta feito por médicos sobre o aparecimento de uma nova doença fez com que os cientistas saíssem na frente e se tornassem especialistas em vírus transmitidos por insetos. Nesta lâmina é possível ver o Zika vírus. São as bolinhas transparentes nas células de tom azulado. Temos o vírus isolado e isso nos permite realizar esses testes sorológicos, os testes moleculares também para a detecção do vírus e também os estudos experimentais. Com o crescimento do número de casos de microcefalia no estado, a pesquisa foi ampliada. De acordo com os cientistas, a identificação da presença do Zika vírus no líquido amniótico de 2 gestantes não comprova a ligação entre a infecção e a má formação. Para isso, estão sendo definidas mais 3 linhas de pesquisa. Vamos partir dessas mães que tiveram crianças afetadas por microcefalia e ver se elas foram expostas ao vírus ou não ao longo da gestação. Vamos atuar na segunda frente, para estudar mães que têm uma doença exantemática, ou seja, manchas vermelhas pela pele, e comparar a taxa de incidência de microcefalia nessas mães positivas para Zika e mães controles, mães que não tiveram Zika vírus. E além disso, vamos atuar em outra frente, que é um estudo experimental em fêmeas de camundongos prenhas, nas quais iremos inocular o vírus e observar os efeitos teratogênicos, possíveis efeitos teratogênicos que incluem a microcefalia. O estudo com 268 mulheres que tiveram filhos com microcefalia este ano é o que deve apresentar resultados mais rápido. A ideia é realizar exames para verificar se elas têm anticorpos contra o vírus, o que seria uma prova de que elas foram infectadas. A produção de uma vacina está entre os objetivos do estudo, mas para os pesquisadores a prevenção mais eficaz agora é o controle dos mosquitos, já que a vacina é um trabalho de longo prazo. Nós temos um projeto aprovado, que nós vamos estudar a biologia básica do vírus e nós pretendemos com esse trabalho desenvolver no futuro uma vacina. Só que vale lembrar que o trabalho de desenvolvimento de vacinas é um trabalho demorado, leva em torno de 10 anos. Que todas as mulheres que pensam em engravidar são muitas dúvidas. Nesse momento, os sintomas do Zika vírus, para quem já teve esse ano, como dores nas articulações, manchas pelo corpo, febre, tem como confirmar se teve mesmo a doença? Quem tem algum exame específico à disposição dessas mulheres? Ou o vírus circula pelo sangue, tem o risco de ter o bebê com microcefalia? Estaria apenas em mulheres que contraíram a doença durante a gravidez? São muitas as dúvidas. Muitas mulheres querem engravidar, mas têm muitas dúvidas e muito medo, especialmente. Se você quer ter o seu bebê e tem dúvida se teve a doença, está apreensiva, nós vamos tentar tirar algumas dessas suas dúvidas. Nós vamos agora até o Instituto de Doenças Tropicais da Portela. A repórter Gorete Santos está por lá e vai nos ajudar, Gorete, a tirar um pouco dessa apreensão dessas mulheres que querem engravidar ou que estão grávidas
e que tem a possibilidade de tirar essas dúvidas. Primeiro, para saber, Gorete, existe algum exame à disposição das mulheres que tiveram sintomas e que querem ter a certeza se tiveram Zika para poder engravidar? Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Infelizmente, não. Esse momento é de muita tensão, realmente, especialmente para as mulheres, aquelas que estão grávidas ou que pretendem engravidar daqui a pouco tempo. Então, essa notícia desse surto da doença no Nordeste do Brasil veio a trazer muita apreensão. Felizmente, o surto foi lá no primeiro semestre. No momento, não há nenhum surto do Zika vírus, que é a maior probabilidade de causa da microcefalia. Está sendo investigada ainda, mas isso não deixa de trazer uma apreensão. E a gente vai conversar com a doutora Elna do Amaral, ela que é infectologista, também diretora técnica do Hospital Natan Porto. Ele pode nos ajudar a tirar algumas dessas dúvidas. A Nádia perguntava primeiro a respeito desse exame. Infelizmente, a gente não tem. Agora, a senhora falava anteriormente para mim que não tem nesse momento esse exame que possa fazer esse diagnóstico. O que fazer, então, para tentar se precaver? Bom dia. Bom dia. Os exames que existem hoje são realizados em institutos de pesquisa, em grandes centros de pesquisa, com o intuito de investigação mais epidemiológica. A gente não tem exames para disponibilizar para a população em tempo real, como todos querem. Ainda não temos. O que é recomendado hoje, a gente acredita, existe uma relação temporal muito forte entre o Zika vírus, aquele surto de Zika vírus do início do ano, e o que estamos passando hoje, que são as microcefalias. Não temos essa confirmação ainda, mas vale para todas as gestantes os cuidados que já são recomendados rotineiramente durante a gravidez. A microcefalia, na verdade, é um sinal, ela não é uma doença específica, ela vem geralmente associada a outras alterações ou pode vir isoladamente, porque nós temos desde causas que podem ser genéticas, exposição a substâncias tóxicas, radiações, infecções já conhecidas como a toxoplasmose, rubéola, que podem causar também a microcefalia. E agora nós estamos vivendo um momento desse boom, uma quantidade maior de casos, então existe essa relação, aparentemente, uma relação temporal até o momento, mas que está sendo investigado mais a fundo. Então, a prevenção da microcefalia, assim como outras doenças congênitas, que a gestante tanto se preocupa, passa por uma série de recomendações que são feitas rotineiramente na gravidez. Então, evitar drogas lícitas, drogas ilícitas, evitar contato com substâncias potencialmente tóxicas, radiação, manter o cartão vacinal atualizado para aquelas doenças que a gente já conhece, como influenza, e também evitar o contato com o vírus Aedes aegypti, o ideal é eliminar realmente os criadouros, usar protetor, repelentes adequados para evitar o contato com o mosquito, porque ele sabe que ele transmite o Zika, que a gente tem esse pensamento direcionado para a possibilidade dele ser o causador dessas microcefalias, mas ele também transmite dengue, ele pode transmitir chikungunya, que a gente sabe que dá deformidade articular nos bebês cujas mães têm essa doença durante a gravidez. A dengue já é conhecida como uma potencial causadora de óbito materno, abortamentos e partos prematuros durante a dengue, principalmente a forma hemorrágica da dengue. Então já são prevenções que a gente recomenda sempre, que agora são reforçadas em cima dos indícios que a gente tem até o momento. Quero agradecer, então, a doutora Elna do Amaral pelas informações prestadas aqui. A gente lembrava também, Nádia, que já existe uma subnotificação desses casos de microcefalia. O Ministério da Saúde ele divulga 399 casos, mas conta apenas 10 do Piauí, que foram os primeiros confirmados. E a gente sabe que só aqui já são 27, Nádia? Obrigada, Gorete. Muito obrigada, doutora Elna, pelas informações. E olha, para que você saiba mais, o Comitê de Operações de Emergências em Saúde Pública do Piauí, Microcefalia, formado no estado para monitorar essa situação, é formado pelos seguintes órgãos de saúde, profissionais do próprio Ministério da Saúde, da Fundação Municipal de Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, da CESAP, da Universidade Federal do Piauí, da Universidade Estadual do Piauí, do LACEN, que é o Laboratório Central, da Fundação Hospitalar de Teresina. São os órgãos que fazem parte desse comitê que está trabalhando nos casos de microcefalia aqui no estado.